Aquele velho Icarus rangia com esforço, lutando contra as trilhas esburacadas da estrada de terra, onde as rodas afundavam a cada buraco cavado pelas chuvas. Os passageiros se agarravam aos apoios, balançando a cada solavanco. Ivan Petrovich, ex-geólogo e agora líder do clube de turismo do Instituto Pedagógico, virou-se para o grupo com voz firme. Preparados, pessoal? Em 5 minutos chegamos ao ponto de descida. Lesha, aluno do 2º ano, olhava pela janela com desdém. Aprecia a paisagem, menino, sugeriu Marina, estudante de letras, tocando-lhe o ombro. Tempo de sobra para isso depois de 3 dias marchando pela taiga, resmungou ele. Secamente. O ônibus parou em uma clareira à beira da estrada. O motorista abriu as portas e desceu para ajudar com as mochilas. Boa sorte, galera, disse, dando uma palmada no ombro de Ivan Petrovich. 3 dias, hein? Não se percam por aqui. Não é a primeira vez, respondeu o líder, já organizando a distribuição dos equipamentos. Na segunda-feira alguém vem buscar vocês no ponto de evacuação, lembrou o motorista, acendendo um cigarro. Ivan Petrovich assentiu, enquanto o veículo se afastava, levantando uma nuvem de poeira que logo se dissipou, deixando apenas o silêncio. Nenhum ruído urbano, nenhum barulho de motores, só o farfalhar das folhas e, ao longe, o grito agudo de alguma ave. A taiga se erguia como um muro vivo, pinheiros, altíssimos, cedros e larícios, cujas copas se entrelaçavam lá no alto, criando uma penumbra densa mesmo sob o sol. Escutem, companheiros, chamou Ivan Petrovich, desdobrando um mapa sobre um tronco caído. Nosso trajeto segue o rio Kamenka. Primeira parada daqui a 1 hora. E lembre-se, ninguém se afasta do grupo. Cada um tem que ter o apito no pescoço. Verifiquem. Os estudantes checaram os seus, assentindo. Dúvidas? Silence. Então, vamos. A marcha começou por uma trilha quase imperceptível. Ivan Petrovich ia à frente, compasso na mão, conferindo a rota no mapa de tempos em tempos. Lesha e Marina vinham logo atrás, enquanto Sergei e Nikolai, alunos de história, fechavam a fila. Após 3 horas de caminhada, como prometido, o líder anunciou: pausa para um lanche. Precisamos chegar ao primeiro acampamento antes do anoitecer. Lesha abriu o termo com chá e os sanduíches. É verdade que em 84 uma expedição desapareceu por aqui? Perguntou, olhando para Ivan Petrovich. O rosto do líder se fecharam. Aconteceu. Um grupo de geólogos, uns 5 ou 6, deram o último sinal. Em 15 de julho, procuraram por 2 semanas, só acharam mochilas, equipamentos. Das pessoas, nem vestígio. E o que aconteceu com eles? Insistiu Marina, aproximando-se. Oficialmente? Acidente. Ataque de urso, algo assim. Respondeu, evasivo. Nikolai cutucou. Mas a história não é bem essa, né? Ivan Petrovich calou-se, balançou a cabeça e levantou-se de repente. Chega de conversa. Temos estrada pela frente. O sol já se escondia atrás das árvores, tingindo as copas de laranja quando Sergei sussurrou tenso. Chefe, tem algo estranho ali nos arbustos. Todos pararam. Silêncio, ordenou Ivan Petrovich. O grupo congelou. A princípios, só o vento nas folhas. Até que Marina puxou a manga de Lesha. Houve um uivo longo, quase imperceptível, ecoou à distância, um som que não pertencia à natureza. Deve ser o vento, arriscou Nikolai. Não tem vento, cortou o líder. O som se esvaiu, e Ivan Petrovich olhou a turma com seriedade. Seguimos. E ficam juntos. Quando finalmente chegaram à primeira parada, uma pequena clareira junto a uma curva do rio, armaram as barracas e acenderam a fogueira em silêncio. O jantar foi tenso, todos atentos a qualquer ruído suspeito. Lesha não aguentou. O senhor prometeu contar o que aconteceu com o senhor aqui. Ivan Petrovich suspirou fundo. Jogou outra lenha no fogo e começou. Foi em 86. Eu trabalhava na mesma equipe dos que desapareceram, só em outro setor. Vieram me mandar para cá continuar o trabalho deles. Rotina, coletar amostras, fazer medições. Nada demais. Mas desde o primeiro dia, uma sensação esquisita, como se estivéssemos sendo observados. E os cães? Levamos 2, rosnavam o tempo todo para dentro da mata. Uma noite, um galho estalou do lado de fora do círculo de luz do fogo. Todos se assustaram. Calma, é a taiga, falei. Peguei a pistola de sinais e disparei uma luz vermelha no céu. Ursos não gostam de barulho. Depois disso, silêncio absoluto. Nem um pássaro, nem um sopro. Nikolai estremeceu. Assustador. Primeira noite sempre é assim.
Vocês vão se acostumar, mentiu Ivan Petrovich. Vamos fazer turnos de vigia, eu primeiro, depois Sergei, Lesha, Nikolai. Marina, você descansa. Todos concordaram e se retiraram para as barracas. O líder ficou junto ao fogo, perdido em memórias que preferia esquecer. Pela manhã, o nevoeiro fino pairava sobre o rio quando Ivan Petrovich acordou-os outros com um chute suave nas barracas. Acordem, turma. Lesha espreguiçou-se, esfregando os olhos. O que foi? O líder apontou para o chão. Ao redor do acampamento, marcas estranhas sulcavam a terra, grandes demais para lobo, mas não combinavam com pegadas de urso. O que é isso? Perguntou Marina, agachando-se junto a uma das marcas. Não faço ideia, admitiu Ivan Petrovich. Mas vi essas mesmas pegadas em 86, pouco antes dos desaparecimentos. Mas o senhor não falou em urso? Gaguejou Nikolai. É o que consta nos relatórios. Mas nenhum urso deixa rastros assim. E nenhum urso arrasta gente de dentro de barraca sem fazer barulho. Um silêncio pesado tomou conta do grupo. Talvez a gente deva voltar, sugeriu Sergei. Temos o sinalizador. Podemos pedir socorro. Ivan Petrovich refletiu. A distância até o ponto de evacuação é a mesma que até o local de descida. E não há garantia de que nos resgatem antes da hora. Por enquanto, nada de grave aconteceu. Vamos ficar mais atentos e seguir juntos. Como planejado. Após o café da manhã, desmontaram o acampamento e retomaram a marcha. Agora, Ivan Petrovich olhava mais para trás, parava com frequência para ouvir. Marina andava colada em Lesha, agarrando seu braço a cada barulho. Por volta do meio-dia, Sergei apontou para a margem oposta do rio. Olhem, tem alguma coisa pendurada. Naquela árvore, todos viram, um objeto esbranquiçado balançava em um galho velho de pinheiro. Espere aqui, disse Ivan Petrovich, atravessando o riacho pelas pedras. Voltou com uma camisa rasgada nas mãos, manchas escuras na tecido. Isso é sangue? Perguntou Marina, a voz trêmula. Parece. E recente. O grupo emudeceu. Nikolai quebrou o silêncio. Chega. Eu volto. Quem vem comigo? Ninguém respondeu. Todos olhavam para Ivan Petrovich. Entendo o medo de vocês. Começou ele. Mas se nos dividirmos, será o pior erro. Já está escurecendo, e se voltarmos, teremos que acampar em lugar desconhecido. Vamos até a estação meteorológica. Lá tem um prédio sólido para passarmos a noite. Amanhã decidimos o que fazer. Após longa discussão, seguiram adiante com Ivan Petrovich à frente, os olhos fixos no caminho que se estreitava entre as árvores. O grupo avançava em silêncio, os olhos vidrados no caminho à frente, mas os corpos tensos, prontos para reagir ao menor sinal de perigo. Marina não soltava a mão de Lyosha como se temesse que a qualquer momento a floresta o engolisse sem deixar rastro. Sergei e Nikolai fechavam a retaguarda, girando a cabeça a cada estalo de galho, a cada suspiro do vento entre os pinheiros. O crepúsculo já tingia o céu de tons violáceos quando, entre as árvores esparsas, surgiu a silhueta cinzenta da estação meteorológica. Erguida sobre uma pequena elevação, suas paredes de concreto resistiam ao tempo, desafiando o abandono de décadas. Chegamos, anunciou Ivan Petrovich, a voz carregada de um alívio que ninguém ousou expressar em palavras. Aqui passaremos a noite. É melhor do que qualquer barraca. O prédio exalava o cheiro úmido do esquecimento. Poeira grossa cobria o chão, teias de aranha esticavam-se como cortinas rasgadas entre as vigas. Mas as paredes eram sólidas e isso bastava. Após uma rápida limpeza, varrendo o pior da sujeira com as mãos e usando as lanternas para afastar as sombras mais densas, o espaço tornou-se habitável. Ivan Petrovich inspecionou cada canto, testou a resistência das portas e das janelas antes de declarar: aqui estamos seguros. Pelo menos até o amanhecer. Eles jantaram em silêncio, mastigando rações secas com a mesma urgência de quem sabe que o tempo é um luxo. Os sacos de dormir foram estendidos no chão, arrumados em círculo, como um último gesto de união contra o desconhecido. Ivan Petrovich empurrou uma mesa pesada contra a porta e bloqueou a única janela com um armário de metal, os ferrolhos rangendo sob a pressão. Deixamos tudo como está, ordenou, enquanto distribuía os turnos de vigília. Ninguém sai sozinho, ninguém faz barulho. E se ouvir qualquer coisa, acorda os outros. Imediatamente. A noite caiu com uma quietude opressiva. Demais. Até os grilos pareciam ter abandonado a floresta.
Lyosha, em seu turno de guarda, sentou-se junto à janela, bloqueada, espiando pela fresta entre as tábuas. A lua cheia banhava a clareira diante da estação com uma luz prateada, quase irreal. Foi então que ele viu um movimento. Na linha das árvores, algo grande emergiu das sombras, arrastando-se com uma graça grotesca, como se a terra relutasse em soltá-lo. O coração de Lyosha disparou. A criatura era imensa, do tamanho de um urso, mas com proporções erradas. Membros alongados demais, uma cabeça estreita que se virava lentamente na direção do prédio, e os olhos, 2 pontos amarelos brilhantes, como brasas fixos na janela, fixos nele. Ele queria gritar, queria correr, mas o medo o havia petrificado, transformando seus músculos em pedra. A criatura avançou mais alguns passos, e agora Lyosha podia ver melhor. Seu corpo estava coberto por algo escuro e úmido, uma espécie de pelagem, ou pele, que reluzia sob a lua como óleo derramado. Quando abriu a boca, não saiu som algum, até que de repente ecoou aquele uivo, aquele mesmo uivo. O som rasgou a noite como uma lâmina, arrancando Ivan Petrovich do sono. Ele se levantou num salto, já com a pistola de sinais na mão, os instintos afiados por décadas de sobrevivência em lugares onde a civilização era apenas um mito. Ao ver a criatura, imóvel diante da janela, os olhos luminosos cravados em Lyosha, sussurrou com uma calma aterradora: afaste-se. Devagar, Lyosha obedeceu, recuando como se o chão queimasse seus pés. Ivan Petrovich pressionou o cano da pistola contra a fresta e disparou. A raquete vermelha subiu em espiral, explodindo no céu com um clarão cegante. Por um instante, a criatura ficou exposta em toda a sua horrorosa glória, uma massa de músculos distorcidos coberta por uma substância viscosa, a boca aberta em um rosnado que não era deste mundo. O clarão a fez recuar, tropeçar, antes de soltar um grito agudo, metade dor, metade fúria, e desaparecer entre as árvores. O silêncio que se seguiu foi pior do que o uivo. O que era aquilo? Sergei quebrou o encanto, a voz trêmula. Ivan Petrovich não respondeu de imediato. Ele observava a floresta como se esperasse que a criatura voltasse a qualquer momento. Quando finalmente falou, sua voz era um aviso gelado. Não sei, mas é isso que nos caça desde o primeiro dia. E agora sabe onde estamos. Ninguém dormiu mais naquela noite. Ao primeiro sinal de luz no horizonte, eles deixaram a estação para trás, movendo-se como fantasmas pela taiga. O sol nascente mal conseguia perfurar a névoa que rastejava pelo chão, envolvendo tudo em um véu cinzento. Rápido e em silêncio, ordenou Ivan Petrovich, ajustando a alça da mochila. 6 horas de marcha até o ponto de evacuação. Se apressarmos, chegamos antes do anoitecer. Eles obedeceram. Cada passo era calculado, cada respiração contida. Ivan Petrovich verificava o compasso a cada meia hora, os olhos estreitos enquanto traçava a rota, até que parou abruptamente apontando para frente. Precisamos cruzar o rio. Do outro lado, o terreno fica mais fácil. A correnteza era traidora, não profunda, mas veloz, arrastando detritos com uma força que prometia levar qualquer um que perdesse o equilíbrio. Ivan Petrovich não hesitou. Eu vou primeiro, depois Marina, depois vocês, um de cada vez. E nada de parar no meio. Ele entrou na água com determinação, testando cada passo antes de transferir o peso. Quando alcançou a outra margem, estendeu a mão para Marina. Ela avançou, os pés deslizando sobre as pedras cobertas de limo. Quase lá, quase segura, até que o uivo ecoou novamente. Rápido! Rugiu Ivan Petrovich. Marina tropeçou, o corpo inclinando-se perigosamente para a correnteza. Ele a agarrou pelo braço no último segundo, puxando-a para a margem com um grunhido de esforço. Não houve tempo para alívio. Sergei, colha, agora. Os dois se atiraram na água quase ao mesmo tempo, os rostos pálidos de terror. Lyosha já estava na metade do rio quando a criatura surgiu na margem oposta. Uma sombra distorcida, movendo-se com uma velocidade inumana, os olhos amarelos fixos em suas presas. Ivan Petrovich não pensou 2 vezes. Corram! Sergei alcançou a outra margem primeiro, escorregando na lama. Nikolai, porém, hesitou, e a correnteza o arrastou. Ivan Petrovich mergulhou de volta, nadando contra a força da água com uma determinação desesperada. A criatura avançou até a beira do rio, as patas afundando na lama, como se testasse a profundidade. Quando a água atingiu seus joelhos, recuou com um rosnado frustrante, como se algo a impedisse de prosseguir.
Ivan Petrovich alcançou Nikolai e o arrastou para a margem, os músculos ardendo. Não houve tempo para descanso. Movam-se, berrou, empurrando o grupo para frente. Ela vai encontrar outro caminho. Eles correram. Correram como nunca haviam corrido antes, os pulmões em chamas, os corações batendo no ritmo de uma sentença de morte. A cada minuto, o uivo ficava mais distante, mas a taiga era vasta e a criatura, implacável. 1 hora depois, Ivan Petrovich finalmente parou, apoiando-se em uma árvore, o suor escorrendo por seu rosto. Acho que perdemos ela, por enquanto. Mas seus olhos não mentiam. A caçada ainda não havia terminado. Seguimos. E rezem para chegarmos antes do sol se pôr. O Soltsev bateu com o dedo calejado no mapa espalhado sobre a mesa de madeira. Gasse pelo tempo. A área de corte começava no riacho e se estendia até a colina de Bunin. O veículo todo-terreno rangia ao ser manobrado para uma pequena clareira, onde o motor foi finalmente silenciado. E a Kushel foi o primeiro a saltar o ar, congelando instantaneamente o suor em sua testa. 20 graus negativos. O vagão habitável teria que ser arrastado por quase 200 metros até um terreno mais plano, onde a neve era menos profunda. Seus olhos estreitaram-se, calculando a distância com a precisão de quem sabe que cada passo a mais pode ser o último. Vamos precisar de todas as mãos, rosnou, soprando as mãos enregeladas. As 4 horas seguintes foram uma batalha contra o gelo. Burenin amaldiçoava o gerador a cada vez que a chave escorregava dos parafusos congelados. Seus dedos deixavam marcas de sangue na metal urgente. O Soltsev e a Kushel, enquanto isso, fixavam o vagão sobre trilhos improvisados, esticando cabos de aço até que as paredes de madeira rangessem sob a tensão. Dentro, o Burshuika, o pequeno fogão. A lenha rugia, devorando toras de bétula com voracidade, espalhando um calor que parecia mais uma ilusão do que uma realidade. Ao anoitecer, o acampamento tinha ganhado ares de refúgio, latas de combustível alinhadas como sentinelas ao longo das paredes cobertas por lonas pesadas, ferramentas organizadas no alpendre, improvisado, cada uma em seu lugar, como soldados em formação. 3 motosserras repousavam no canto, cada uma com seu próprio kit de peças de reposição, afiadas e lubrificadas. Amanhã, ao primeiro clarão do sol, começamos, pensou Soltsev, enquanto desdobrava sobre a mesa uma pilha de documentos, amarelados pelo tempo. Seu dedo percorreu as linhas do mapa, traçando limites invisíveis. Você mede a área, marca os pontos. Bunin, ajuda ele. Eu cuido das trilhas de arraste. Sua voz era baixa, mas cada sílaba pesava como uma ordem. Precisamos planejar a melhor forma de tirar a madeira daqui, sem erros. O jantar foi silencioso, pontuado apenas pelo estalar das chamas no fogão e o ocasional gemido do vento batendo nas paredes finas do vagão. Bunin, o mais jovem do grupo, devorava sua ração de carne enlatada com um apetite que contrastava com o medo que seus olhos traíam. De vez em quando, seu olhar fugia para a janela, onde a escuridão engolia a floresta centímetro por centímetro. Para um homem acostumado com as luzes da cidade, a taiga era um pesadelo acordado, vasto, indiferente e cheio de sombras que se moviam quando ninguém olhava. E a Kushel abatia árvores. Bunin auxiliava com a corda guia. O Soltsev coordenava tudo, anotações em mãos, enquanto a documentação se acumulava como uma barreira burocrática contra o caos que sentiam se aproximar. Só na segunda semana eles notaram as primeiras anomalias. Aquela manhã estava tão fria que o ar doía nos pulmões. Bunin, verificando o equipamento, foi o primeiro a vê-las. A uns 50 metros do acampamento, meia dúzia de árvores robustas, larices e abetos, jaziam esmagadas, seus troncos retorcidos como se tivessem sido arrancados do chão por uma força descomunal. Vento? Arriscou Bunin, a voz trêmula. O Soltsev nem se dignou a responder. Apenas balançou a cabeça, os olhos fixos nas marcas no solo. Veja como estão torcidas. Não foi o vento. Seu dedo traçou o padrão no ar. Foi puxado, como se algo as tivesse arrastado. E a Kushel se agachou, examinando os sulcos na neve. Seu rosto, já sombrio por natureza, escureceu ainda mais. Entre as árvores caídas, impressões estranhas marcavam o chão, pegadas largas com 5 dedos distintos tão grandes quanto pratos. Mas não eram de urso. Não quase humanas. Um chatum não deixa rastros assim, murmurou, enrolando uma cigarrilha com dedos que, pela primeira vez, tremiam levemente. E olha o tamanho dos dedos. 5. Como mãos. Ele se calou, tragando profundamente. O silêncio que se
Seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra. O Soltsev passou a mão pelas cascas estilhaçadas, sentindo a madeira úmida sob seus dedos. Trabalhem, mas mantenham os ouvidos abertos. Sua voz era um aviso, não um conselho. Yakushel, não largue a motosserra. Nem para ir ao mictório. Burenin abriu a boca para perguntar algo, mas fechou-a novamente. O resto do dia foi uma tortura de silêncio tenso, interrompido apenas pelo zumbido abafado das motosserras e pelos olhares furtivos lançados à floresta. Até o som das lâminas cortando madeira parecia amortecido, como se a própria taiga contivesse a respiração, esperando. Ao anoitecer, o Soltsev reuniu a equipe dentro do vagão. Sobre a mesa, o mapa da área de corte, suas bordas umedecidas pelas canecas de chá escaldante. O brigadeiro traçou rotas com o dedo, marcando pontos estratégicos. Fortalecemos aqui e aqui. Holofotes em cada canto. Burenin, o gerador aguenta a carga? O mecânico fez as contas mentalmente, coçando a barba por fazer a jenta. Mas o consumo de diesel vai subir, não é problema. Temos combustível suficiente. O Soltsev bateu o dedo no mapa novamente, decisivo. Yakushel, amanhã derrubamos essas árvores ao redor do acampamento. Fazemos um perímetro. Nada entra sem que a gente veja. O dia seguinte começou antes do amanhecer. Yakushel trabalhava com uma precisão mortal, a motosserra uivando em rajadas curtas e controladas. Burenin, com os cabos de segurança bem esticados, guiava a queda dos troncos. Ao meio-dia, os contornos de uma barreira natural já se desenhavam. O Soltsev supervisionava cada detalhe, exigindo que as toras fossem encavilhadas com uma precisão quase obsessiva. O topo foi inclinado para dentro, formando uma espécie de funil. Nos cantos, mastros de pinheiros jovens foram erguidos, fixados com cabos de aço. Sobre eles, holofotes potentes, ligados a um sistema de fiação que Burenin estendeu até o vagão. Detecção de movimento, explicou o mecânico, ajustando sensores. Se algo se mexer a mais de 5 metros da cerca, os holofotes acendem e o alarme dispara. Bom trabalho, grunhiu o Soltsev, observando Yakushel instalar uma série de fios finos entre estacas de madeira ao longo do perímetro. E as armadilhas? Já cuidei disso, respondeu o lenhador, sem levantar os olhos. Alguns laços de aço, nada que um urso não consiga romper, mas suficiente para dar o alarme. Coloque mais 2 ou 3. Usamos as armadilhas para ursos que estão no veículo. Os geólogos do ano passado esqueceram aqui. Yakushel assentiu, os lábios apertados. A noite caiu sobre o acampamento como um sudário. Dentro do vagão, o calor do fogão lutava contra o frio que se infiltrava por cada fresta. Do lado de fora, o vento uivava, transformando o rangido das árvores em gemidos longos e agonizantes. Os sensores de movimento disparavam a cada rajada, iluminando por segundos os troncos nus e os galhos cobertos de neve. Foi Yakushel quem ouviu primeiro. Um som gutural baixo, como um tossir rouco vindo das entranhas da terra. Ele se levantou das prateleiras sem fazer barulho, a motosserra já em suas mãos antes que seu cérebro registrasse o movimento. O Soltsev estava junto à janela, os olhos estreitos tentando perfurar a escuridão além do círculo de luz dos holofotes. Passos pesados, com um ritmo estranho, como se algo arrastasse os pés ou patas pelo chão, afundando a neve a cada passo. A criatura se movia ao longo do perímetro, parando a cada poucos metros. Na borda da luz, apenas uma sombra indistinta, mas seu tamanho era inconfundível. Enorme. Burenin fez menção de se levantar, impulsionado por uma mistura de medo e curiosidade doentia, mas Yakushel o segurou pelo ombro, empurrando-o de volta para o banco com uma força que não admitia discussão. Fique quieto, sibilou sem som. A coisa parou bem em frente ao vagão. Um ruído úmido como se algo estivesse cheirando o ar. Depois, um impacto surdo contra a parede de metal. O vagão inteiro tremeu, as chapas rangendo sob a força do golpe. Cachorro aqui seria bom, murmurou Yakushel, tão baixo que só o Soltsev ouviu. O brigadeiro balançou a cabeça, os olhos fixos na escuridão. Ou comeria a gente ou fugiria. Os golpes cessaram tão abruptamente quanto começaram. Um último som gutural, quase um grasnido, ecoou pela clareira. Depois, silêncio. A neve voltou a ser o único som, crujindo sob o peso de algo que se afastava, devagar, até se dissolver na noite. Ninguém dormiu até o amanhecer. Yakushel alimentava o fogão com toras, uma após a outra. Burenin fixava o mapa como se as linhas pudessem revelar uma rota de fuga.
O Soltsev permanecia junto à janela, enrolando cigarrilhas que não fumava, os dedos movendo-se por hábito, não por vontade. Quando a luz cinzenta do alvorecer finalmente rasgou o céu, eles encontraram as marcas, sulcos profundos na neve, onde a coisa havia parado. Em cada ponto, a neve estava pisoteada, como se algo tivesse se apoiado ali, e no centro de cada impressão, o contorno nítido de 5 dedos com uma garra afiada no polegar, cravada como uma assinatura. Não é urso, concluiu o Soltsev, passando os dedos sobre as marcas. Ursos não têm polegares assim. Burenin examinou a parede do vagão onde o golpe havia atingido. O metal estava amassado, como se algo tivesse batido com a força de um martelo de forja. O Soltsev se aproximou, traçando as bordas da deformação com a ponta dos dedos. Precisamos contatar o posto avançado. Ver se eles viram algo estranho. O rádio chiou, cuspiu estática. Entre os ruídos, uma voz distorcida de um velho caçador de algum posto remoto. O Soltsev repetia as perguntas com paciência cirúrgica, esperando que o sinal se estabilizasse. Pegadas, meio metro, 5 dedos. A voz do outro lado ficou tensa. Saiam de lá. Deixem tudo. Saiam agora. Por quê? Mais chiado. Depois, uma palavra que gelou o sangue de Bunin. Shishuna. A conexão se rompeu. O Soltsev passou o resto do dia tentando restabelecer contato, sem sucesso. Yakushel verificava as armadilhas e os fios de alerta com uma meticulosidade doentia. Burenin reforçava os holofotes, adicionando uma bateria reserva ao sistema, caso o gerador falhasse. E então, a tempestade chegou. A noite desabou sobre eles como um golpe de machado. O que antes era um crepúsculo de março, tímido e frio, transformou-se em um pesadelo branco e cego. Vento uivava nas frestas do Vaigonchik, sacudindo as torres dos holofotes como se fossem palitos. A neve não caía, era arremessada, cortante como lâminas de vidro, girando em redemoinhos que engoliam a luz e distorciam as formas. Os contornos do acampamento dissolveram-se na tempestade. Só restavam sombras tremúlas e o ruído ensurdecedor do Buran, um rugido que parecia vir das entranhas da terra. Yakushev estendeu a mão para Kisa, o bule de chá que nunca esfriava entre eles. Mas seus dedos congelaram no ar. Algo no uivo monótono do vento soava errado. Não era o lamento constante da tempestade, não era o rangido das árvores sob o peso da neve. Era outro som. Um som vivo. Vocês ouvem isso? Sua voz foi abafada pelo rugido lá fora, mas os outros já tinham se imobilizado. O Soltsev fez um gesto brusco, cortando o som do rádio. O silêncio dentro do Vaigonchik tornou-se tão denso que dava para ouvir o sangue pulsando nas têmporas. E então, através do uivo do vento, algo emergiu. Um som longo, vibrante, como o gemido de uma criatura imensa. Não um urro, não um resnado. Algo entre o lamento de uma fera e o arrastar de garras sobre metal. Isso não é o vento. Bunin passou a língua pelos lábios ressecados. O vento não faz esse som. O Soltsev aproximou-se da janela escurecida. O som repetiu-se mais próximo dessa vez, seguido por um baque surdo do lado de fora, onde o veículo todo-terreno estava estacionado. Burenin saltou da cadeira, mas o gesto de Soltsev foi categórico. Fique onde está. Ninguém sai até o amanhecer. A noite esticou-se como uma corda prestes a arrebentar. Ninguém dormiu. Ninguém sequer piscou. Todos permaneciam sentados, tensos, ouvidos grudados no silencioso horror lá fora. Os golpes não se repetiram, mas de vez em quando, entre os uivos da tempestade, um rosnado gutural rasgava o ar. Algo circundava o acampamento, esmagando a neve sob passos pesados, arrastando-se como uma sombra faminta. Quando a primeira luz cinzenta do amanhecer rasgou a cortina de neve, Bunin foi o primeiro a espiar pela janela. E congelou. Mãe de Deus! O veículo todo-terreno ainda estava lá, mas não era mais o mesmo. A estrutura estava rasgada, não amassada, não deformada, dilacerada, como se algo tivesse cravado garras de aço na blindagem e arrancado pedaços do metal. As esteiras estavam retorcidas, os dentes de tração dobrados com uma força descomunal. No capô do motor, sulcos profundos brilhavam sob a neve fresca, marcas de garras cravadas na estil como se fosse manteiga. Sem uma esteira nova, não saímos daqui. Burenin passou os dedos pelas bordas irregulares do dano, mantendo-se o mais próximo possível do Vaigonchik. E o motor? Precisamos verificar. O Soltsev esfregou a barba por fazer, os olhos fixos nas pegadas ao redor do veículo.
A neve estava revolvida, manchada de vermelho onde a criatura havia se cortado nos fragmentos metálicos. Vamos tentar o rádio assim que o Buran acalmar. Jakushev não disse nada. Fumava em silêncio, observando as marcas no chão. A neve havia começado a cair com mais intensidade novamente e o vento ganhava força, transformando os flocos em agulhas brancas que picavam a pele. Algo no ar os mantinha alertas. Um pressentimento que os forçava a permanecerem grudados uns aos outros como animais acossados. Por volta das 3 da tarde, Jakushev viu o movimento primeiro. Entre as árvores, uma sombra massiva deslizou, rápida, quase imperceptível, e desapareceu. O lenhador não precisou dizer nada. O Soltsev já havia visto. Os dois trocaram um olhar. Bunin engoliu em seco. O Soltsev, sua voz estava rouca. Pegue a serra. Mantenha-a pronta. Mas não a ligue. O mecânico tremia enquanto segurava a ferramenta. Lá fora, algo se aproximava, quebrando galhos finos com um estalo seco. Jakushev verificou sua própria serra, ajustando a mistura de combustível. Os dedos dele, normalmente tão precisos, hesitaram por um segundo. Então eles a viram. Uma silhueta emergiu da cortina de neve, borrada pela fúria do Buran, mas impossível de ser confundida com qualquer coisa natural. Erguia-se sobre 2 pernas, levemente curvada, coberta por uma pelagem espessa que a fazia parecer um urso, deformado e inflado até proporções grotescas. A cabeça alongada, os ombros largos demais, os braços desproporcionais terminando em garras curvas como foices. Ela virou o rosto para eles. E no feixe do holofote, 2 olhos amarelos brilharam, pupilas verticais como as de um felino, mas com uma inteligência fria e calculista que gelou a medula de Bunin. Burenin emitiu um som abafado. A criatura mostrou os dentes. Num piscar de olhos, ela se lançou contra o Vaigonchik com uma velocidade aterrorizante para algo daquele tamanho. As serras rugiram ao mesmo tempo. O Soltsev e Jakushev avançaram, as lâminas girando em um coro de fúria mecânica. A criatura hesitou, recuando com um rosnado gutural que fez tremer as paredes de metal. Jakushev deu um passo à frente, direcionando a serra para o monstro. O ruído dos motores ecoava pela floresta, misturando-se ao uivo do vento. Ela recuou, agachando-se, os olhos amarelos saltando entre os homens e as lâminas giratórias. E então, no movimento repentino, virou-se e desapareceu na escuridão com um único salto, levando consigo um redemoinho de neve. Silêncio. Só o vento continuava a arremessar agulhas de gelo contra seus rostos. Ela tem medo. Jakushev baixou a serra, a mão tremendo. Medo do barulho. O Soltsev assentiu, os lábios apertados. Então faremos barulho. Mas o combustível estava acabando. Agora, porém, a situação era diferente. O fogo, o barulho, a presença humana, nada disso parecia afastá-la para sempre. Não na taiga. E certamente não em abril, quando o sol derramava sua luz implacável sobre o povoado, transformando a neve derretida em uma lama cintilante que engolia botas e esperanças. Jakushev estava sentado nos degraus da cantina local, a postura encurvada como se carregasse mais do que apenas o peso dos anos. Vestia uma jaqueta de couro gastas, estranha nele que sempre usará roupa de trabalho surrada ou agasalho de pele de alce. As botas, engraxadas até brilhar, pareciam ridículas depois do zunte de feltro que o protegiam do gelo siberiano. Ao ver o Soltsev se aproximar, deslizou para o lado, liberando espaço no degrau encharcado. O antigo brigadeiro sentou-se em silêncio, tirando do bolso a cachimba já amarelada pelo tempo. A fumaça do tabaco se misturou ao vapor que subia de 2 copos de chá. Esquecidos, enquanto os olhos de ambos se fixavam no horizonte onde a floresta começava a devorar a luz. Ouvi falar da expedição científica, murmurou Jakushev, lançando um olhar de lado. Os de Novosibirsk tinham ligado. Precisavam de um guia. O Soltsev retirou a cachimba da boca, batendo-a levemente no corrimão para soltar a cinza. Sei. E o que você disse? Que não vou. Um silêncio pesado se instalou entre eles, pontuado apenas pelo latido distante de cães e pelo rangido dos trenós carregando toras das áreas de corte invernal. Sons comuns. Vida comum, como se nada tivesse acontecido. Acha que ela ainda está lá? Jakushev mexeu o chá frio no fundo do copo, evitando encarar o outro. Para onde mais iria? Ambos sabiam a resposta. A taiga não soltava o que prendia. O Bunin ligou, continuou Jakushev como se falasse do tempo. Voltou pra cidade, agora trabalha na fábrica. Faz bem, o Soltsev assentiu. Ainda é jovem.
Precisa arrumar uma família. Fez uma pausa. A taiga não é para todo mundo. Jakuchev franziu o senho, como se a memória daqueles olhos amarelos o tivesse atingido de novo. Você acha que foi por isso que ela não nos atacou de imediato? Que estava testando a gente? Uma estalactite se soltou do beiral do telhado, estilhaçando-se no chão. A neve derretida escorria em filetes sujos pelos degraus. É primavera, resmungou Jakuchev, massageando a perna que latejava com a umidade. Este ano veio úmida demais. Colocou o copo vazio ao lado, os dedos traçando círculos na madeira gastas. Fiquei aqui pensando, e se ela sempre esteve lá? Não na taiga que a gente conhece, mas na outra. A que a gente corta, escava, revira, e então ela aparece. Pare com isso, o Sotsev levantou-se apoiando-se no corrimão. A taiga não é de ninguém. Ela só segue suas próprias leis. O problema não é ela. É a gente que não sabe viver com inteligência. Quis dizer mais. Talvez uma advertência. Talvez um consolo. Mas apenas balançou a cabeça, despedindo-se com um gesto cansado da mão. Sobre a mesa de madeira dentro da cantina, uma carta do Instituto Científico. Aguardava, a terceira no mês. Ofereciam um bom dinheiro. Mas algumas coisas era melhor deixar onde estavam. Especialmente quando tinham pupilas verticais.